2. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Salmo 122, verso 1 e 2. Ao contrário, que tivesse colocar. Quero agradecer aos que nos visitam, sejam filha aí da Bela, Deus abençoe, Isabela, 15 anos. Que o Senhor te abençoe. Já passou por mamãe, papai, na altura, não é isso? Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Sim. Senhor, obrigado por estar na tua casa nessa manhã. Obrigado pela tua igreja que aqui está representada. Por aqueles, Senhor Deus, que nos acompanham também na transmissão. Que o Senhor mais uma vez fale conosco, verdades que precisamos ouvir e que nos impeçam, Senhor Deus, de cair e se desviar. Se conosco, Pai. Nos abençoa, nos dirige nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? Irmãos, todo conceito, ele é subjetivo e ele não é objetivo se não for colocado em prática. Por exemplo, eu posso dizer que sou fiel, mas eu tenho que ter alguma coisa substancial para dizer, olha, eu sou fiel por isso. Eu posso dizer, não, eu amo muito, mas eu tenho que ter alguma coisa substancial para que diga, não, eu amo muito por isso, por essa prática, por essa prática, por essa prática. Por exemplo, eu posso dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, mas aonde que essa bondade está sendo materializada de verdade? Não é? De forma contundente, de forma palpável, de forma visível. Porque senão são palavras jogadas ao vento. Então, algumas coisas que a gente aprendeu a falar porque alguém nos ensinou e disse que isso era o certo a ser dito, mas o certo a ser dito também precisa ser o certo a ser praticado. Porque se eu falar aquilo que é certo ser dito, mas não viver aquilo que é certo ser praticado, eu sou o que Jesus vai condenar os fariseus, hipócrita. E lembrando que o problema não era ser fariseu, porque o farisaísmo era um desdobramento, uma seita dentro do judaísmo, não era problema. Aliás, os fariseus, eles eram dos mais radicais no que se refere à conservação dos conceitos e das práticas judaicas. Mas os hipócritas eram aqueles que tinham discurso, mas não tinham a prática. Eles falavam muito bem, tanto que Jesus vai dizer, olha, fazei o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles falam. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a igreja também é um lugar aonde a gente materializa vários conceitos que a gente prega o tempo todo. Não, eu tenho muita responsabilidade. Bom, a igreja é um excelente lugar para você materializar isso que você está dizendo. Qual tem sido a sua responsabilidade com relação à igreja? Não, eu sou uma pessoa que tem, eu sou firme nos meus compromissos. A igreja é um excelente lugar para você materializar a sua firmeza com relação aos seus compromissos. Não, eu sou uma pessoa muito fiel. Bom, a igreja é um excelente lugar para você materializar a tua fidelidade. Porque
Se isso não acontecer, você pode dizer, replicar isso. Irmãos, de verdade, sabe, eu gostaria muito, muito de verdade, que as pessoas tivessem a mesma fidelidade à igreja que tem com o time de futebol. Eu gostaria muito disso. Porque as pessoas, dando time bom, bem, mal, ruim, ali firmes. Né? Tem até justificativa para quando está mal. E quer até botar pilha no outro quando está bem. Mas estão ali firmes. Mas a gente não tem isso, irmão, em relação a isso. A gente está vivendo uma geração de pessoas que são assim. Deixa eu te dizer, tem gente que já saiu aqui da igreja que já teve em 3, 4 outras. Eu não sei o que está procurando. E eu não sei aonde que vai parar. Porque se eu digo que eu sou fiel, eu tenho que ser fiel. Fiel aos meus compromissos. Aliás, diga-se de passagem, atrás do nosso certificado de batismo, diz que, olha, comprometo-me que quando sair dessa comunidade de fé, me unirei a outra da mesma fé e ordem, para que possa guardar e cumprir os princípios desse pacto. A gente ignora isso assim, ó, compromisso algum. Então, irmãos, tem alguns discursos que são pregados por aí, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com eles. Um deles é o seguinte, eu não preciso ir na igreja para ser um cristão. Pô, já é dificílimo ser um cristão vindo à igreja. A pessoa vem me dizer que não precisa vir à igreja para ser um cristão? Aonde que ela vai aprender os valores do reino? Aonde que ela vai ser alimentada na sua fé? Porque eu já disse aqui, irmão, você se lembre ou não se lembre, o fato de você estar aqui está alimentando a sua fé. Porque eu tenho convicção de que a maioria de nós aqui não se lembra do que almoçou há 3 domingos atrás. Alguém se lembra? 3 domingos atrás, o que comeu? Não, mas aquela comida te sustentou. E é muito possível que você também não se lembre do sermão de 3 domingos atrás, mas aquele alimento espiritual sustentou a tua vida. Por isso que você está aqui. Então, que história é essa que eu não preciso ir na igreja para ser um cristão? Isso é diabólico. Isso não é bíblico, porque Jesus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O lugar de cristão, irmãos, é na igreja para ser alimentado pela palavra de Deus. Outras pessoas dizem assim, eu posso falar com Deus em casa mesmo. Pode. Aliás, não só pode, como deve. Mas isso não exclui o fato de você estar na igreja. Leia com atenção o Evangelho de João, por exemplo, todos os evangelhos. Jesus estava onde no dia de sábado? Ele estava no templo. Ele estava na sinagoga. Se Jesus, irmão, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele estava na casa de Deus, no templo, na sinagoga judaica, no dia de sábado, por que tem gente na igreja que cisma assim, de não vou. E as nossas atitudes, irmãos, dizem muito sobre as nossas preferências. Tem muita gente, outros dizem assim, não, tem muita gente na igreja com a vida pior do que a minha. E é capaz de ter mesmo. Mas isso não justifica você não vir à igreja. E tem muita gente na igreja, talvez com a vida pior do que muita gente que está lá de fora, irmão, isso aí eu não tenho dúvida. Até porque a igreja, ela é também um hospital. E um hospital é um lugar para gente doente. Jesus disse o quê? Eu vim para o saradão. Eu vim para aqueles que não precisam de nada.
Então, eu vim para os doentes. Então, aqui é lugar de doente, irmãos. De gente que está procurando cura. Agora, como num hospital não tem somente enfermo, né? Porque se o hospital só tivesse enfermo, não tinha nem razão de ser. O que tem dentro do hospital? Tem médico, tem enfermeiro. Então, a nossa expectativa é que, além dos doentes, aqui dentro tenha médico, tenha enfermeiro, tem atendente. Mas vai ter doente também. E está certo ter doente. Só não está certo é não ter médico e enfermeiro. E a minha expectativa é que quem está aqui há 5, 10, 15, 20 anos seja médico e seja enfermeiro. E que se adoecer, procure cura também, porque também acontece. Mas a gente tem que estar preparado para isso, irmão. Agora imagina ter que parar a caminhada para cuidar de alguém que deveria estar cuidando de outro. O coração, irmãos nossos, precisa estar voltado para Deus. E isso nos pede algumas posturas e alguns posicionamentos. Então, por que eu devo ir à igreja, pastor? E por que eu devo ser fiel e zeloso aos cultos da igreja? Diga-se de passagem, a gente tem 3 cultos públicos. 3. Não é a semana inteira, não é todo dia da semana. Tem igrejas que tem culto todo dia da semana, praticamente. São 3. Quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, ir à igreja demonstra compromisso com Deus. Os lugares aonde a gente vai diz muito a respeito de nós. Se a pessoa vai numa academia, ela está sinalizando o seguinte: olha, eu estou preocupado com o meu corpo físico. E por isso que eu estou indo na academia. A pessoa vai num salão de beleza, ela está preocupada com a sua beleza. Quando eu venho à igreja, eu estou dizendo: olha, eu estou preocupado com a minha saúde espiritual. Eu estou preocupado com os meus compromissos. Eu quero ver o melhor da minha igreja. Quando nós vamos à igreja, irmão, nós estamos demonstrando que esse é um compromisso importante para mim. Compromisso importante, irmãos, a gente não abre mão, a gente não adia, a gente não terceiriza. A gente terceiriza, a gente abre mão daquilo que não é importante. Que não é importante, não, eu tenho aqui, mas agora, irmãos, por exemplo, eu sábado passado, anterior ao passado, dia 23, tinha uma festa de arrebentar lá em Mar de Espanha. 15 anos da filha do meu primo. E a minha tia queria que todo mundo tivesse presente. Mas eu já tinha assumido um compromisso com uma igreja. Se não fosse importante para mim, eu podia dar um caminhão de desculpa lá e não ir. Porque eu fiquei sabendo disso com uma certa antecedência, não foi em cima da hora. Mas eu já tinha dado a minha palavra. E aí é nessa hora que os valores dos compromissos assumidos falam mais alto. E eu falei: tia, me perdoa, com o coração partido, querendo muito estar aí, mas eu não vou estar, porque eu tenho um compromisso assumido. Irmãos, os nossos compromissos com a igreja local, eles deveriam estar no mesmo pé. Por quê? Porque a sua presença na igreja é importante, meu irmão. Porque quando você chega na igreja e não tem um grupo tão grande quanto você gostaria que tivesse, quando a sua ausência aqui também, quando você não está presente, você está refletindo isso.
Nós estamos hoje, irmãos, vou falar bem claro, com estilos de mega igreja instalado na cidade. Deixa eu te falar uma coisa, a tua presença lá não faz nenhuma diferença. A tua ausência aqui faz, mas a tua presença lá não faz nenhuma diferença. Compromissos importantes a gente não exclui. E você está excluindo é porque você está dizendo o seguinte: a minha igreja não é importante mais para mim. Desculpa a sinceridade. Ir à igreja é importante, irmãos, para a gente ter comunhão com os irmãos. A gente tem muito pouco tempo para estar junto. E em todos os sentidos, irmãos, quem dera que as famílias estivessem aqui unidas. Por quê? Porque a gente tem até muito pouco tempo para estar com a família. Irmãos, eu tenho filho que não mora aqui, netinho que não mora aqui. O meu tempo com eles é desse tamanhozinho aqui. Por quê? Porque eu tenho compromisso com a igreja local. E não é porque estou como pastor, não, irmão. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não nasci pastor. Eu não nasci pastor. E, aliás, irmãos, olha, igreja, quase todas. Eu fui membro da segunda, membro fundador da Monte Oreb, membro da Igreja Batista do Alto Dependência, onde fui seminarista. Vim pastorear aqui, fui interino Nova Jerusalém, terceiro de Três Rios, primeiro do Quitandinha, Nova Jerusalém, 2 vezes na Memorial, no Alto da Serra, ajudando a igreja. Mas, irmãos, nunca permiti que o meu coração se ausentasse do lugar aonde Deus me chamou. Porque eu também não pedi para vir para a Igreja Batista da Esperança. Foi Deus quem me trouxe. Os irmãos sabem disso. Ele me trouxe para cá. E em quase 22 anos, irmãos, eu nunca coloquei no meu coração o desejo de sair, mesmo tendo oportunidade para tal. Por quê? Eu não pedi para vir, foi Deus que me trouxe. E se Ele quiser que eu saia, é Ele quem vai providenciar. Cuidado com as oportunidades que você mesmo fica tentando cavar com as suas mãos. Porque, irmãos, para a gente ser visto, percebido e notado por Deus, a gente não precisa sair de onde está. Porque em todos esses lugares que eu passei, eu nunca pedi para ir também. Sempre vieram falar comigo, conversar comigo. E quando vinham conversar comigo, eu entendia: Senhor, o Senhor deseja que lá eu esteja. Eu não pedi, eu não fui lá procurar. Então, irmãos, é importante a gente estar junto para um encorajar o outro. Hebreus 10, 25, guarde aí, diz assim: não deixemos de reunir-se como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu já falei isso aqui, irmãos, o que seria da igreja se a igreja fosse medida por você? Como estaria a frequência dos cultos? Irmãos, por alguns irmãos, desculpem, a igreja tinha fechado as portas. E eu entendo demandas pessoais, irmãos, que existem em momentos pontuais. Mas até isso a gente tem que reavaliar. Porque o que é importante, irmão, a gente dá atenção. A consulta médica, a gente se desdobra. A gente se desdobra. Por quê? Porque a gente acha que é importante. Agora, será que não é importante mais estar na casa de Deus? Ir à igreja é importante, irmãos, porque eu faço parte do corpo de Deus. Eu tenho a minha função no corpo. E se eu não cumprir a minha função no corpo, o corpo vai padecer com isso. Irmãos, a igreja vai avançar, a igreja não fecha a porta, não. Pode ter certeza disso. Conversando com o irmão Samuel, já de saudosa memória, ele disse o seguinte: pastor, depois que a igreja foi organizada, houve um êxodo na igreja, uma saída, que ficou praticamente a minha família, mais 3, 4 irmãos. Mas daqui a pouco Deus acrescenta um, acrescenta outro, porque o que acontecia em Atos dos Apóstolos é o que acontece, irmãos, nos dias de hoje. O Senhor
acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Tem irmãos aqui, irmãos, que não foram convidados por ninguém para estar aqui, sabia disso? Por exemplo, está aqui a irmã Sheila, né? A gente está ali na classe discipulado juntos. Eu falei assim, irmã, quem me convidou para estar aqui? Não, pastor, eu senti o desejo no meu coração e vim à igreja. Isso não tira de nós, irmãos, a responsabilidade de convidar, de chamar. Por quê? Porque a gente quer o crescimento da igreja. Ou você não quer o crescimento da igreja? Agora, irmãos, quando isso não acontece, Deus é tão misericordioso e bom que Ele acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Em tempos remotos, alguém já disse assim, não, agora que isso está acontecendo, a igreja vai fechar. Irmãos, isso é balela. Quem não pode sair da igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se ele sair, a igreja acaba. Agora eu, minha família, você, não. Mas Deus não quer isso. Deus quer o quê? Compromisso. Então nós precisamos ter uma igreja comprometida. Se a gente não tiver uma igreja comprometida, a gente vai, olha, irmãos, quantos bancos vazios. Olha quantas pessoas que estão faltando semana após semana à igreja. E eu fico pensando, será que essa pessoa não se preocupa com a igreja? Precisamos, irmãos, estar na igreja porque nós temos dons e talentos para fazer a nossa parte. E aí eu fico vendo, irmãos, às vezes assim, não está fazendo nada na sua igreja, chega numa outra estrutura e quer fazer tudo. Ir à igreja é importante, irmãos, é um lugar de adoração a Deus. E desculpa estar tirando essa manhã para falar isso, mas é porque eu estou vendo, irmãos, um deixo, sabe, um deixar de lado. E até nós que estamos aqui, irmãos, podemos fazer mais. Até nós que estamos aqui podemos fazer mais. Ou você, quando passa, não vê coisas que você podia ajudar a fazer. Coisa simples, irmão. A gente tem que... Ou você acha que o pastor é responsável por tudo e tem que fazer tudo porque é remunerado pela igreja? Porque tem muita coisa que eu não sei fazer. Eu fui fechar aqui o batistério, tem uma tomada que está solta ali. Às vezes, por exemplo, pastor, tira a cortina para mim. Irmão, não tem nenhum problema de tirar a cortina, mas será que não tem um outro irmão, uma outra irmã que pode fazer isso? Não tem problema nenhum, irmão. E fazer aquilo que está no meu alcance. Quando terminou o culto aqui domingo, eu botei as caixas para cima, botei instrumento, não me chego antes, abro a porta, abro as salas, todos os domingos, acabo o culto, fecho tudo, não tenho nenhum problema com isso. Mas será que é assim? Então, irmãos, se todos nós não entendermos que a igreja é do Senhor Jesus, mas nós fazemos dela, a coisa não vai funcionar. Ir à igreja é importante, irmãos, pois ouvirmos Deus falar conosco. Lucas 11, 28 diz, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Precisamos, irmãos, nos responsabilizar com a igreja local. Floresça onde Deus plantou. Pense duas vezes na hora de, não vou na igreja de... Irmãos, eu brigo lá em casa por conta disso.
Porque eu sei, irmãos, a vida é corrida para todo mundo, a gente tem uma porção de responsabilidade para fazer, mas se uma igreja que tem 3 cultos públicos por semana, a gente não conseguir frequentar, aonde que está a minha fidelidade? Aonde que está o meu compromisso? Aonde que está o meu amor à obra de Deus? Então, é uma responsabilidade de todos nós. Eu não quero viver de evento. A gente tem que fazer um movimento para a coisa funcionar. Então, eu quero crer, irmãos, que cada um de nós vai assumir o compromisso de amar a Deus. De amar a Deus através da igreja dele. Também, irmãos, tem que fazer um salvo-conduto, que muitos que estão aqui nessa manhã, talvez nem precisariam ouvir essa, mas foi o que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Eu quero que nós, nesse momento, oremos pela nossa igreja, pelo trabalho do Senhor nessa localidade. Vamos baixar nossas coisas. Senhor, que cada um de nós, servos do Senhor, um dia, Senhor Deus, tomamos uma atitude de fé ao teu lado. Ó Pai, muitos que estão fracos hoje foram, Senhor Deus, alcançados por essa igreja, aceitaram Jesus nessa igreja, foram batizados nesta igreja. Alguns, Senhor Deus, se casaram nesta igreja. E hoje, Pai, o coração parece não estar mais aqui. Então, Pai, se há alguma coisa que precisa ser dada, Senhor, nos ajude, nos conduz. Se há algo, Senhor Deus, que precisa ser feito, o Senhor nos direcione para fazê-lo da melhor maneira possível. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê a direção que precisamos ter, Senhor, para caminhar segundo o teu bom querer, segundo a tua boa vontade. Seja conosco, Pai. Em nome de